Boa noite, irmãos, bom dia. Eu não sei que hora vocês estão assistindo, vendo esse vídeo. Meu nome é Jesus Cruz, sou casado com a Denise, tenho uma filha, Mirela, de 12 anos, participo do grupo de oração da Igreja Nossa Senhora da Escada, que fica na aldeia de Barueri. E nesses momentos nós vamos estar falando sobre Atos dos Apóstolos, o capítulo 12. Então nós vamos ver o que Deus tem para nos falar, nos orientar, nos mostrar através dessa leitura, através da reflexão que nós vamos fazer. Mas neste momento eu vou pedir que nós possamos agora elevar os nossos corações, a nossa mente, o nosso espírito até Deus, para que essas palavras não sejam vazias, mas que elas possam dar frutos, que elas possam nos orientar, nos mostrar, enfim, nos revelar aquilo que Deus tem para nós. Então, nesta noite, ou neste dia, Senhor, nós te pedimos a tua bênção, te pedimos a tua proteção. Senhor, abra os nossos corações, o nosso entendimento para a tua palavra. Abra, Senhor, a nossa alma, o nosso espírito, que o teu espírito também possa ter livre acesso à nossa boca, à nossa mente, para colocar o que realmente tu quer falar conosco. Nós te agradecemos porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, e pedimos a tua bênção, a tua proteção, o teu perdão, e pedimos que a tua revelação seja presente nesses momentos. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos que estão nos assistindo, pelos nossos parentes, familiares, enfim, nós te agradecemos e te pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como eu disse, nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Então, vou fazer uma leitura, seria Atos 12, do 1 ao 12. Nesse tempo, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, decidiu prender também Pedro. Eram os dias da festa dos pães sem fermento. Depois de prender, colocou-o na prisão e o confiou à guarda de 4 grupos de 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentar Pedro ao povo, logo depois da festa da Páscoa. Pedro estava vigiado na prisão, mas a oração fervorosa da igreja subia continuamente até Deus, intercedendo em favor dele. Herodes estava para apresentar Pedro nessa mesma noite. Pedro dormia entre 2 soldados, estava preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. De repente apareceu o anjo do Senhor e a cela ficou toda iluminada. O anjo tocou o ombro de Pedro, o acordou e lhe disse: "Levanta-se depressa." E as correntes caíram das mãos de Pedro. E o anjo continuou: "Aperte o cinto e calce as sandálias." Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: "Ponha a capa e venha comigo." Pedro acompanhou o anjo sem saber se era mesmo realidade o que o anjo estava fazendo, pois achava que tudo isso era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão se abriu sozinho. Eles saíram, entraram numa rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei que o Senhor de fato enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu queria me fazer." Pedro então refletiu e foi para a casa de Maria, mãe de João, também chamado de Marcos, onde muitos se haviam reunido para rezar. Amém? Então, irmãos, nesse capítulo, ele narra uma história que eu acho que é uma das histórias, assim, muito importante para a nossa vida. Por quê? Porque ele fala de um momento em que a igreja crescia e era perseguida pelo rei, pelos judeus, enfim, por todo aquele povo da época. E ali retrata um dos momentos em que Pedro ele está prestes a ser apresentado
para ser morto, né? Fala que no dia seguinte Herodes pretendia matar Pedro, né? Levar ele ao julgamento e matar, porque o povo judeu achava isso interessante, porque eles não gostavam das pessoas que estavam ali seguindo Cristo, todo aquele movimento, enfim. E eles queriam destruir tudo isso. E Pedro estava preso dentro de uma cela. Fora dessa cela tinha 2 soldados e dentro da cela estava Pedro acorrentado, um soldado do lado e o outro soldado do outro. E o interessante de tudo isso é que Pedro dormia, né? Vejam bem como é que a gente, né, sabendo que no dia seguinte você pode ser condenado, pode ser morto, e simplesmente você está ali e dorme. De maneira nenhuma, a gente não dormiria, ficaria suplicando a noite toda, Senhor, Deus, me ajuda, enfim, né? Entraríamos em desespero. Mas ali diz que Pedro dormia. E houve um clarão dentro da cela e o anjo apareceu. O anjo apareceu, a cela se abriu, né? O anjo tocou Pedro para acordá-lo, porque ele estava dormindo, e as correntes caíram dos seus braços. O anjo pediu para que ele calçasse os seus chinelos, vestisse as suas roupas e que seguisse. E Pedro achou que aquilo era uma visão, né? E foi fazendo conforme o anjo lhe determinava. O importante de tudo isso, que havendo isso a igreja estava reunida em oração, a interceder por Pedro. E Pedro saiu, acompanhou o anjo, saiu. Quando chegou na rua fora da prisão, é que ele caiu em si e percebeu que realmente era o anjo do Senhor que o havia solto, que havia libertado ele daquela prisão. E isso retrata assim, um movimento do Espírito Santo, um movimento de Deus, enfim, a favor de todos os cristãos da época. Agora, irmãos, o que nós podemos trazer dessa passagem, né, desse movimento que Deus fez? Naquele tempo, os cristãos eles eram perseguidos, eles eram presos e eles eram mortos, né, por causa do Evangelho. E hoje, a pergunta que eu faço para você, para mim, o que hoje nós somos? Nós somos mais perseguidores ou nós somos perseguidos? Por que eu pergunto isso? Hoje, irmãos, por exemplo, se eu quiser sair daqui da minha casa, ir na rua e começar a falar alto, gritar que eu amo Deus, que minha vida é entregue a Ele, que eu amo Jesus Cristo como Senhor, que Ele é meu Salvador, dizer para as pessoas que elas têm que se converter, que elas precisam mudar de vida. Alguém pode me proibir de falar isso? Ninguém. Eu tenho a liberdade de falar isso. As igrejas podem ficar dia e noite com as portas abertas, você pode entrar e sair da igreja, ninguém vai te proibir isso. Tá? Eu posso andar com a Bíblia na rua, ninguém vai me proibir isso. Pelo menos aqui no Brasil nós temos essa liberdade de fazer, de praticar, de fazer da nossa religião livremente, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, diferente da época em que os apóstolos viviam. Então hoje, nós somos perseguidos? Vocês podem me responder, nós somos perseguidos por nós termos a fé, acreditarmos em Deus? Não, mas muitas vezes nós somos perseguidores. Aí você vai perguntar, mas como? Eu sou perseguidor? Perseguidor do quê? Nós somos perseguidores de muitas coisas. Por exemplo, nós temos a nossa liberdade religiosa, podemos admitir a nossa fé, mas nós perseguimos muitas coisas, como o nosso próprio bem-estar. Nós perseguimos a nossa estabilidade financeira. Nós queremos ser notados pelas pessoas. Muitas vezes nós queremos ser aquela pessoa que todos olhem para nós e possam falar, nossa, realmente ele é um servo de Deus, realmente ele é uma pessoa maravilhosa, e isso sobressai aquilo que Deus determinou para nós, que é a humildade, que é nós sermos realmente a pessoa que possa mostrar para os outros que Deus vive em nós, mas isso não pode sobressair somente a graça e a misericórdia de Deus. Outra coisa, nós gostamos de ser elogiados, nós gostamos de ocupar muitas vezes os primeiros lugares, queremos ter um bom emprego, queremos ter o
o melhor carro, queremos ter a melhor casa, enfim, existem muitas coisas que o nosso ego, a nossa alma, precisa, ela necessita, ela quer. E é isso que nós, nos dias de hoje, andamos perseguindo. Mesmo sem nós notarmos, mas nós acabamos perseguindo essas coisas. Então, essas coisas são ruins? Não, elas não são ruins. Não é ruim você ter uma casa boa, não é ruim você ter um bom emprego, não é ruim você ter uma estabilidade financeira. Isso não é ruim. Só que essas coisas, elas não podem ser o principal objetivo da nossa vida. A nossa vida não está baseada somente nessas coisas materiais, mas nós temos que cuidar muito bem da nossa vida espiritual, no nosso dia a dia, na nossa vida com Deus. Então essas coisas não são ruins quando elas não sejam maior do que a nossa vontade, do que o nosso desejo de conhecer e servir a Deus. Outra coisa que nós vemos, Pedro estava preso. Nós somos presos hoje por causa do Evangelho, as pessoas nos levam à cadeia por causa do Evangelho, nós ficamos acorrentados por causa do Evangelho? Em prisão? Não. Mas às vezes nós ficamos acorrentados em outras coisas nas nossas vidas. Por quê? Porque às vezes nós ficamos acorrentados nas nossas preocupações, nas nossas tensões, no nosso dia a dia, no nosso desespero de tentar resolver as coisas da nossa maneira. Muitas vezes nós estamos presos ao passado, muitas vezes nós estamos presos também ao futuro, né? Que seria nós ficarmos com depressão, ou às vezes nós ficamos com ansiedade. A depressão o que é? A depressão é o excesso do passado e a ansiedade é o excesso do futuro. Muitas vezes nós ficamos, olha, eu preciso fazer isso, eu preciso aquilo outro, eu tenho uma entrevista no emprego para fazer, eu tenho uma prova numa faculdade para fazer, eu tenho que resolver um problema no meu trabalho, eu tenho um emprego para poder, um emprego novo para poder eu me dar bem na vida, enfim. Nós colocamos todas essas preocupações, às vezes nós colocamos no altar de Deus, rezamos a favor disso, mas nós não largamos isso. Nós vamos deitar, nós estamos preocupados, nos tiram o sono, nos tiram a paz, e nós acabamos não deixando isso no altar de Deus, na presença de Deus, pedindo para que Deus resolva, e nós descansarmos nisso, para nós não ficarmos preocupados com essas coisas, sabendo que Deus tem o melhor para nós. Nós não devemos deixar de orar, mas também não devemos ficar preocupados com essas coisas ao ponto de nós sermos prisioneiros dela. Nós não podemos ser prisioneiros, ser acorrentados, estarmos dentro de uma cela acorrentados por essas coisas, pelo o nosso passado, pelo nosso futuro ou pelo nosso presente. As coisas têm que estar diante de Deus. Dependendo das circunstâncias, a depressão, a ansiedade são fenômenos patológicos e isso é uma doença. Então, a grande doença dos dias atuais é a depressão, é a ansiedade que as pessoas têm. Tem muitos cristãos que estão com depressão, tem muitos cristãos que sofrem de ansiedade. Por quê? Porque justamente não descansa no Senhor, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Descansa no Senhor e espera nele. E ele satisfará o desejo do teu coração. É isso que está na palavra. Nos tornamos escravos dos que nos vencem. O que nos vence, nós somos escravos. Se nos vence o vício, nós somos escravos do vício. E ele nos destruirá, seja em dívidas, saúde, perda de emprego, família. Se nosso vício é sexual, ficamos escravos também do sexo libertino, exagerado e sem controle. Nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então nós temos que nos libertar, deixar essas correntes caírem das nossas vidas, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, dos nossos pensamentos, para que nós possamos ser livres para servir o Senhor em liberdade. A oração ela é muito importante, porque também no capítulo 12, retrata que Pedro estava preso, mas a igreja intercedia por ele. A igreja pedia por Pedro,
né? Porque eles também sabiam, eles tinham certeza que Pedro ia ser morto. Então, eles estavam intercedendo. A oração é muito importante. Por quê? Porque nós devemos derramar o nosso coração na presença de Deus. Uma coisa que eu acho interessante, né? Já acontece com a maioria dos cristãos, é que nós muitas vezes sempre chegamos e falamos: ô irmão, ora por mim, ô irmão, pede por mim. Ah, mas é sobre o quê? Não, porque eu estou para ver um emprego aí, que eu estou desempregado. Ah, não, nós vamos orar. Aí eu chego lá na minha casa e falo assim: olha, Senhor, abençoa o irmão João lá, que ele está para ver um emprego novo, Senhor, que dê tudo certo e que ele consiga. Amém, é uma oração válida. Mas veja bem, esse irmão João, né, eu coloquei um nome aí, se ele chegar e se derramar diante de Deus, é uma oração muito maravilhosa. Por quê? Porque ele sabe explicar em detalhes para Deus o que está se passando na vida dele. Ele vai chegar diante de Deus: Senhor, tu sabes as dificuldades do meu coração. Senhor, tu sabes a necessidade da minha família. Senhor, tu sabes que eu tenho que pagar aluguel, que eu tenho que comprar alimento, que eu tenho que sustentar os meus filhos na escola. Senhor, tu sabes o meu desespero. Então ele se derrama diante de Deus. Ali Deus está conversando com ele está colocando tudo para fora, o que ele sente. Então essa oração é válida, muito mais válida do que aquela que o irmão está pedindo. Não que a do irmão seja ignorada, de maneira nenhuma, ela vai ser acrescentada. Mas é muito importante você se derramar na presença de Deus, você mostrar para Deus o que você está sentindo. Se você está com raiva, se você está irritado, enfim, a maneira que você estiver, se derrama na presença de Deus. Senhor, hoje eu estou muito irritado, hoje eu estou muito bravo. E ali Deus vai te entender, porque você vai conversar com Deus. A oração nada mais é do que você conversar com Deus, né? Muitas vezes nós oramos muito mais quando nós estamos dentro de um trem, de um ônibus, ou dentro do nosso carro, num trânsito. Por quê? Porque ali você se desliga do mundo material e você começa a conversar: Senhor, olha, Senhor, me abençoa nesse dia, abençoa a minha família, abençoa a minha igreja, abençoa os meus irmãos. Senhor, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, esteja me orientando, me mostrando o que eu devo fazer. E ali você começa a conversar com Deus naturalmente. Naturalmente, coloca um louvor, vai ouvindo, coloca um fone, vai ouvindo e vai conversando com Deus. Deixa o Espírito agir, orar pelo Espírito. Tá? Você não vai estar mexendo com a boca, você não vai estar falando alto, mas o teu espírito está em comunhão com Deus e você está se derramando diante da presença de Deus. Então, nós devemos ter esse momento de oração, não só ali na igreja, não só com os irmãos, mas no nosso dia a dia, no nosso andar, na nossa vida. E por que é importante? Porque nós vemos que Pedro dormia. Por que Pedro dormia? Porque ele estava descansando no Senhor. Ele sabia que não adiantava ele lutar, se debater, gritar, clamar, implorar. Ele sabia que ali seria feita a vontade de Deus. Então ele descansava na presença de Deus. E o anjo teve que tocar nele para acordá-lo, porque ele estava dormindo. E nós temos hoje que estar atento à voz do Espírito Santo. Nós devemos hoje conhecer a voz do Espírito Santo, ter intimidade com ele, ter relacionamento para nós podermos entender, ouvir e falar: realmente é o Espírito Santo que está falando, né? Tem uma história muito interessante, que tinha um índio que ele nunca tinha ido para uma cidade grande, né? E foi uma pessoa da cidade grande visitar a aldeia, e chegou lá, estava no meio da floresta, e perguntou para o índio se ele queria conhecer, se ele já te conhecia, ou queria conhecer uma cidade. Ele falou que nunca tinha conhecido, mas ele tinha curiosidade de saber como que é. Então vocês imaginam, como se fosse uma tribo que estivesse lá no meio do Amazonas, no meio da floresta, e de repente nunca foi à cidade, e saísse esse índio de lá e fosse para a Avenida Paulista, por exemplo, 5 horas da tarde, né, durante a semana. Então esse índio chegou ali com aquele homem, ali na cidade, e começou a olhar os arranha-céus, aquelas avenidas, o corre-corre, as pessoas cruzando a avenida, os semáforos, os carros buzinando, o ônibus, caminhão, o pessoal saindo do metrô, outros cantando na rua, outros gritando, enfim, né? E saíram andando e ele olhando aqueles prédios, aqueles edifícios, aquelas ruas, aquelas avenidas, né? E ele olhando, começaram a andar, e o homem lá junto com ele, né, dava risada pelo jeito que ele estava ali. De repente eles estavam passando perto de um jardim, de um prédio lá, e o índio parou e falou assim: você está ouvindo isso? Ele falou: ouvindo o que? Eu estou ouvindo um monte de coisa, o que é
que você está ouvindo? Ele falou assim, não, presta atenção, você não está ouvindo isso? Ele falou, não, o que você está ouvindo? Aí o índio falou, um cantar de um grilo. Ele falou, você está maluco, como que eu posso ouvir um cantar de um grilo no meio de uma bagunça dessa, de um reboliço desse? E tá vendo aí, o índio saiu mexendo nas folhas ali naquele jardim, de repente voltou com aquele grilo na mão e falou, falei para você aqui, ó, tá aqui, ele que estava cantando. Aí falou, mas como você consegue no meio de tanto barulho, de tanta correria, saber que tem um grilo cantando? Aí ele falou assim, porque o meu ouvido está acostumado a ouvir essas coisas. E o nosso ouvido tem que estar acostumado com a voz do Espírito Santo. Pode estar o maior barulho, pode estar a maior confusão no nosso meio, pode estar aquele reboliço, mas o nosso ouvido tem que estar atento à voz do Espírito. Com intimidade, com comunhão, você acaba ouvindo o Espírito Santo falar com você. E é isso que nós temos que ter esse discernimento. Para dizer sim à ação do Espírito, é preciso um veemente não a tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Não há maior liberdade do que deixar conduzir pelo Espírito, renunciando e calcular o controle de tudo, permitindo que ele nos ilumine, guie, dirige e impulsione para onde ele quiser, deixar que o Espírito Santo possa estar nos conduzindo conforme a sua vontade, não conforme a nossa, mas conforme a vontade do Espírito Santo, conforme a vontade de Deus, conforme a vontade de Jesus. É necessário que eu morra, a cada dia eu tenho que morrer, o eu tem que morrer, a cada dia, para que Cristo possa a cada momento estar nascendo nas nossas vidas. E é isso que o mundo tem que ver em nós, o cristão, ver Jesus Cristo, ver o Espírito Santo. Jesus veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Então, não adianta nós sermos as pessoas que são curadas, não. Nós somos as pessoas que somos doentes e fomos reestabelecidos. Deus nos deu vida e vida em abundância. Somos mais importantes? Não, nós não somos os mais importantes e nunca vamos ser os mais importantes. Deus, pela sua misericórdia, nos acolheu. Nós somos enxertados, né? Enxertados. Então, Jesus, com a sua morte, com a sua ressurreição, ele nos enxertou no plano de Deus. Nós éramos gentios e hoje nós somos chamados também filhos de Deus. Então, quando nós falamos enxertado, é interessante que a gente precisa observar. Tinha um amigo meu que ele tinha uma jabuticabeira, a jabuticabeira era pequenininha, né? E já produzia muitas jabuticabas. E eu tinha uma, desde pequeno, plantei lá uma semente, enfim, e não produzia nada, já estava grande e não produzia nada. E eu perguntei para ele, mas como que é? Ele falou assim, não, essa aqui é enxertada, né? Eu peguei uma jabuticabeira que já existia, cortei o galho, peguei um outro galho de outra jabuticabeira, coloquei ali, né? E ela produz frutos, né? A minha iria produzir, mas eu não sei se seria um fruto doce ou não, né? Mas a dele ele já sabia, porque a dele já estava enxertada. A mesma coisa, nós somos enxertados na videira, que é Jesus. E nós sabemos que nós devemos produzir frutos bons, frutos deliciosos, frutos gostosos, frutos doces. E é isso que nós devemos ser. Nós não podemos, nesse momento, viver preso dentro de uma jaula, dentro de uma cadeia, presos a correntes, presos às nossas próprias vontades, presos aos nossos próprios desejos. Nós devemos nos libertar, deixar Jesus, deixar o Espírito Santo tocar em nossas vidas, cair essas correntes, sermos libertados pelo poder da palavra de Deus. Por isso, nesse momento, irmãos, eu vou pedir que você baixe a tua cabeça, que você possa estar meditando sobre tudo isso, né? Sobre esse capítulo, né? Onde fala sobre Pedro, sobre o nosso dia a dia, nós que falamos tanto de Jesus, né? Como está a nossa vida diante de Deus? Refletir sobre isso. Será que nós estamos vivendo para nós mesmos? Será que nós estamos vivendo o Evangelho de Cristo? Será que nós estamos tendo uma vida correta? Será que nós estamos vivendo de fantasia?
né, somos uma coisa, ao mesmo tempo mudamos para outra coisa, nós devemos ser a mesma pessoa sempre. É isso que o Espírito Santo quer. Por isso, vamos baixar as nossas cabeças e falar um pouco, orar, contar se você tem alguma dificuldade, alguma doença, se você sofre de depressão, de ansiedade, se você sofre de desejos carnais que você não se libertou ainda, se você tem problemas, dificuldades com vícios, se você tem alguma dificuldade com a tua família, com alguém da tua família, nesse momento, peça a ação do Espírito Santo, peça para que ele possa visitar, que ele possa estar presente, libertando, tirando as cadeias, derrubando as correntes, sarando, curando, pedindo que o Espírito Santo possa mover para que ele possa ser libertado, tanto você como para quem você pede. Senhor, neste momento nós te pedimos perdão dos nossos pecados, te pedimos a tua misericórdia, pedimos, ó Deus, que o teu Espírito possa estar visitando as nossas vidas e nos libertando, pedindo, Senhor, que tu possa estar presente na nossa vida, Senhor. Senhor, que o teu Espírito possa estar revelando a nós tudo o que queres, Senhor. Senhor, nós te pedimos que a tua vontade prevaleça sobre as nossas vidas. Senhor, nós não queremos estar presos, acorrentados ao nosso passado, ao nosso futuro, ou no mesmo nosso presente, Senhor, mas nós queremos ser livres para ouvir o Teu Espírito, nós termos intimidade com a voz do Teu Espírito Santo, para saber o que Tu queres, Senhor. Senhor, liberta, nos dá saúde, Senhor, nos dá a cura espiritual, nos dá a cura intelectual, Senhor, faz com que a nossa preocupação seja em Te servir, porque sabemos que servindo a Ti todas as outras coisas serão acréscimo. Ó Pai Santo, Pai Justo, nós Te pedimos que Tu possa estar visitando cada lar, cada família, que Tu possa estar visitando essa pessoa que está assistindo agora esse vídeo, Senhor, libertando, Senhor, que a Tua palavra, ela não volte vazia, mas que ela dê fruto, Senhor. Senhor, nós Te pedimos em nome de Jesus, visita cada vida com o Teu amor, com a Tua graça, Senhor, liberta cada um, Senhor, porque Tu conheces o coração, Tu conheces a vida de cada um que está assistindo, de cada um que está aqui na nossa casa, na nossa família, enfim, na nossa igreja. Nós Te pedimos a Tua proteção e a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa estar nos abençoando e que essa palavra possa nos fortalecer, nos libertar e fazer com que nós vivamos cada dia mais e mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.